Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da geotecnia ambiental e na aula de hoje nós vamos estudar sobre os argilos minerais. Vamos lá? Boa aula a todos! Bem, para começar, eu trouxe uma frase que eu gosto muito de Albert Einstein, que diz o seguinte: loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo exatamente igual. Então fica aí para nossa reflexão que se a gente quer novidade, novos resultados, né, a gente tem que tentar ir por outros caminhos, se arriscando, tentando novas coisas, beleza? Bem, pessoal, o nosso conteúdo técnico de hoje fala sobre os argilos minerais. O que seriam isso? São os minerais, né, que nós já estudamos em aulas anteriores, que são as unidades básicas formadoras das rochas. Então, são os minerais que estão no tamanho argila, né? Que é a menor fração que compõem as partículas sólidas dos nossos solos. Então, também em aulas anteriores, nós estudamos a granulometria dos solos. E lá nós vimos que os grãos das partículas sólidas têm basicamente três tamanhos principais, né? As argilas, que são as menores frações, né? Pequenos pozinhos microscópicos, né? Nós não conseguimos nem ver a olho nu individualizar um grãozinho de argila. Depois nós temos os silts, que são as frações intermediárias, e as areias, que são partículas maiores. Então essas são as três principais frações que compõem os solos. E hoje, especificamente, nós vamos estudar os minerais que estão no tamanho de argila, na fração argila. Uma coisa que é interessante de se comentar também é que esses minerais, eles sofreram bastante intemperismo. Então, quer dizer que eles são minerais secundários. Existem os minerais primários, que são os primeiros a serem se formados, normalmente, né, da solidificação e resfriamento do magma, que é o manto que está no interior da Terra. E esses minerais primários, com o passar do tempo, vão sofrendo várias modificações e se tornando minerais secundários. Esses minerais secundários são os que nós vamos estudar hoje, né? Que estão lá na fração menorzinha dos solos, que são as argilas. E qual que é a importância da fração argila para um solo? É muito importante. Primeiro, porque é a fração ativa. O que significa isso? Significa que é a fração que participa das reações químicas. Então, no solo, nós temos muitas reações químicas, né? Que é referente às ligações que ocorrem entre os íons. Íons são aquelas moléculas, né, que têm cargas positivas, os cátions, cargas negativas, os ânions, e esses íons, eles se ligam nas ligações químicas e reagem entre si nas chamadas reações químicas. E isso é muito importante no solo, com o próprio intemperismo, né, de um mineral primário se tornar um mineral secundário. Isso é uma reação química. Quando a decomposição da matéria orgânica, a absorção de água e nutrientes pelas plantas, o ciclo dos nutrientes, tudo isso ocorre através das reações químicas que ocorrem no solo. As argilas, elas apresentam cargas na sua superfície, né? Na maioria das vezes, cargas negativas. Isso é muito importante, porque essas cargas negativas, elas vão se ligar às cargas positivas. E quem são as cargas positivas? Né? São os cátions, o potássio, o cálcio, o magnésio, né? Que são de fundamental importância para a absorção e nutrição das plantas. Então, as argilas, elas participam das reações químicas, elas têm, na maioria das vezes, cargas negativas em sua superfície que se ligam quimicamente aos íons de carga positiva. E então, né, ela promove a adsorção de íons, que é essa ligação química,
que fica adsorvido, que quer dizer retido na sua superfície, promove a retenção de água, isso é muito importante para o solo, para as plantas, para o crescimento das plantas. É susceptível à dispersão e floculação, é uma característica das argilas, apresenta plasticidade e pegajosidade no estado úmido. Então, na nossa aula de consistência do solo, nós vimos que a plasticidade é a capacidade de ser moldável, a pegajosidade, que é uma característica das argilas, é a capacidade de ficar retido, de grudar nas superfícies, né? Quando elas estão úmidas, elas têm essa característica. Apresenta dureza e resistência no estado seco. Então, também na aula de consistência, nós vimos que quanto mais seco, mais duro e mais resistente as argilas são, é difícil de destorroar, né, de desagregar os torrões dos solos. Tem um papel importante na cor e na estrutura. A cor tem a ver com os pigmentos, nós vamos falar ainda na aula de hoje, né, dos minerais que apresentam cor de traço, solos avermelhados, amarelos, né? Isso tem a ver com os minerais que estão na fração argila desses solos, né? Normalmente variando de vermelho a amarelo. E a estrutura quer dizer como essas partículas estão arranjadas, dispostas, e é muito importante a estrutura física de um solo, né? Ele tem espaços vazios, tem poros para que possa ter água, ter ar, penetração das raízes, né? Então, a estrutura física de um solo é muito importante. A variação do volume com a umidade. Então, os solos, eles têm capacidade de expansão e contração. Quando ele tem água, ele se expande, aumenta de volume. Quando a água seca, ela sai, né? O solo se contrai. Então, isso é característica das argilas. Aqui, só para a gente relembrar da nossa aula de estrutura, né, nós temos pequenos agregados aqui, que são esses flocozinhos de argila, que são bastante duros quando seco, e isso garante a porosidade do solo, a aeração, a permeabilidade, a capacidade de infiltrar a água no solo, né, tudo isso tem a ver com a estrutura. Aqui nós estamos falando sobre uma reação química de um mineral primário, que é o feldspato, que na nossa aula de minerais a gente viu que é um mineral bastante comum de se encontrar nos solos brasileiros, né? Então, o feldspato, que é um mineral primário, ele, ao longo do tempo, ele sofre intemperismo químico, né? Reações químicas, no caso aqui uma reação de hidrólise, e ele se transforma num mineral secundário. Esse mineral secundário é a caulinita e é um mineral na fração argila, portanto um argilo mineral. Caulinita também é um mineral bastante comum, facilmente encontrado nos solos brasileiros. Então, é um mineral secundário que veio do intemperismo químico de um mineral primário chamado feldspato, né? E aqui, só para que vocês tenham uma ideia, nós temos uma reação de formação de ácido carbônico. Esse ácido carbônico ele dissolve o feldspato, liberando potássio e a sílica e forma a caulinita. Aqui essa reação química ela é mais detalhada, né? Essa bolinha em azul é uma gota de chuva e aqui nós temos várias moléculas de gás carbônico presente no ar. Então, o gás carbônico do ar com a molécula de água nas gotas de chuva forma o ácido carbônico, que é um ácido fraco. Esse ácido carbônico ele se dissocia em H+ e bicarbonato, tornando a água levemente ácida. Então, essa gota de chuva levemente ácida, proveniente do ácido carbônico, ela vai dissolver os minerais primários de feldspato, né, liberando o potássio e a sílica. E aqui nós vamos ter a caulinita neoformada, quer dizer, recém-formada, e os outros íons, aqui é a caulinita, e aqui os outros íons, os íons de potássio, bicarbonato e a sílica,
que saíram, né, que foram dissolvidas, elas são lixiviadas, quer dizer, lavadas, né, vão embora junto com a água, dissolvidos na molécula de água e vão sendo lixiviados, né, quer dizer que vai sendo perdido aí para as camadas mais profundas do solo. E aí segue o caminho da água no ciclo hidrológico, né, infiltra, vai para o escoamento superficial, chega nos rios, até chegar nos oceanos. Bom, aqui nós temos um resumo dos minerais secundários na fração argila. São de dois grupos principais. Os minerais argílicos silicatados, que são aqueles que têm o átomo de silício na sua composição molecular. E os principais exemplos são a caulinita, que é essa que nós vimos agora, de um mineral comum do intemperismo químico do feldespato. Nós temos o grupo de esmectita, representada pela montmorilanita, e o grupo vermiculita, representado pela ilita. Então, são três, né, vamos dizer assim, três minerais principais silicatados na fração argila. E outros minerais, também na fração argílica, porém não são silicatados, não tem silício na sua composição, são óxidos, né, oxídicos de ferro e alumínio. E os principais exemplos são a goethita, a hematita e a gipsita. Os dois primeiros são óxidos de ferro e a gipsita é um óxido de alumínio. E esses minerais óxidos, ou oxídicos, eles que têm bastante importância na coloração, né? Então, quando a gente fala se o solo é amarelo, é porque ele tem bastante goethita. Se o solo é vermelho, é porque ele tem bastante hematita. Lembrando que a hematita tem um poder pigmentante bem mais preponderante, né? Então, um pouquinho de hematita já deixa o solo avermelhado. São os principais componentes aí que dão coloração aos nossos solos. Uma curiosidade sobre esses minerais é que eles têm uma escala, uma intensidade do intemperismo. Os primeiros minerais são silicatados primários de alumínio, os exemplos, feldespato, as micas, então são aqueles que são jovens, né, recém-formados da solidificação e resfriamento do magma, são os minerais primários. Eles, com o tempo, eles vão sofrendo reações químicas, no intemperismo químico e físico, e vão se alterando, se degradando, passando por esmectitas, que são minerais 2:1, nós vamos falar nisso logo à frente. Depois se transformam em caulinita e, por último, óxidos. Vejam que nessa transformação ao longo do tempo e do intemperismo, nós temos essas simbologias, né, em que aqui essas lâminas 2:1 quer dizer que nós temos essa lâmina de silício e uma lâmina de alumínio, na verdade 2 de silício para uma de alumínio, por isso 2:1. Depois se transforma num mineral 1:1, quer dizer, uma lâmina de silício para uma lâmina de alumínio. E por último, com o tempo vai perdendo o silício, né? E sobra só a lâmina de alumínio. Então, é isso que acontece ao longo do tempo. O silício ele vai sendo dissolvido, ele vai sendo lixiviado e transformado. Por isso, os minerais primários eles passam a ser minerais 2:1, 2 lâminas de silício e uma de alumínio. Perde-se uma lâmina de silício e depois perde as duas, restando apenas óxidos de alumínio. Então, né, a presença desses minerais secundários ou argilominerais dependem do grau de evolução do solo e da intensidade do intemperismo. Se for solos jovens, nós vamos ter a presença de minerais primários e minerais 2:1. Quanto mais velhos são os solos, nós vamos ter mais 1:1 e óxidos, né? Que é o caso dos solos brasileiros, né? Que são solos bastante velhos, intemperizados, lixiviados, então a presença de caulinita e óxidos de alumínio são bastante comuns. Bem, o que são essas lâminas, né? Lâminas de silício e lâminas de alumínio? São referentes à estrutura cristalina das moléculas, o arranjo dos átomos em moléculas.
E as mais comuns, estruturas moleculares ou cristalinas mais comuns, são um tetraedro de silício, que significa que nós temos um átomo de silício circunscrito por 4 átomos de oxigênio, formando um tetraedro, que é como se fosse uma pirâmide, né, com as 4 faces, os 4 lados. E nós temos também um átomo de alumínio cercado por 6 átomos de hidroxila, né, que é o OH-. E nesse caso é como se fosse duas pirâmides uma sobre a outra, e aí nesse caso nós temos 8 lados, né, formando o octaedro de alumínio, né? Então esse átomo aqui é um silício no meio e aqui é um alumínio no meio. E essas estruturas, um tetraedro ou um octaedro, elas podem se unir a várias delas, formando uma lâmina. Por isso, quando eu tenho vários tetraedros de silício, a representação é um trapézio, né, que pode ser um trapézio normal ou um trapézio invertido, né, com a base menor no lado inferior ou superior. Ambos significa uma representação, uma simbologia para representação de lâminas, que é a união de vários tetraedros de silício. E aqui nós temos a representação de um retângulo, que significa vários octaedros de alumínio unidos, adjacentes uns aos outros, formando uma lâmina. E os minerais, eles são compostos por um empilhamento dessas lâminas. No caso da caulinita, que é um mineral 1 para 1, significa que para cada uma lâmina de tetraedro de silício, eu tenho uma lâmina de octaedro de alumínio. Então, é um trapézio seguido de um retângulo e assim por diante, né? Então, um argilo mineral com uma estrutura rígida significa que possui pontes de hidrogênio, que é uma ligação forte. Então, a ligação química que une uma lâmina a outra é uma ligação forte, uma ponte de hidrogênio, e significa que é um mineral de estrutura rígida, estável. Na presença de água, não apresenta expansibilidade, que é a capacidade de contração ou expansão. Então, quando tem água, como a ligação é muito forte, a água não fica no meio das moléculas, então não sofre contração ou expansão. É estável, é rígido. E é bastante comum, de grande abrangência no Brasil. E aqui está as lâminas e a ponte de hidrogênio, dizendo que tem uma distância fixa, não permite a passagem de água. E os outros minerais? Nós temos aqui a montimorilonita, que é um exemplo de mineral 2 para 1. Vejam só, agora nós temos uma lâmina de alumínio, 2 lâminas de silício, por isso 2 para 1. E não tem ponte de hidrogênio nesses minerais, possui ligações iônicas, que não é uma ligação suficientemente forte para impedir a passagem de água. Então, a água entra no interior da molécula, da estrutura molecular, por isso ela é instável e apresenta muita expansibilidade, né? Expansividade. Então, quando tem água, o solo fica encharcado, ele aumenta de volume. Quando seca, essa água vai embora, o solo apresenta rachaduras, né? Então, solos que, quando está seco, apresentam muita rachadura, significa que na fração argila desse solo nós temos montimorilonita, que é um mineral 2 para 1 que sofre expansão quando úmido e contração quando seco, daí a presença de rachaduras. E o outro mineral 2 para 1 é a ilita, que apresenta como diferença entre a montimorilonita é que ela tem uma expansibilidade mais limitada, menor, é menos expansiva, porque no interior, entre uma lâmina de silício e outra, existe a presença de íons, por exemplo, potássio, cálcio, o sódio, né, que são íons positivos, cátions, e elas ficam no interior aí, entre uma lâmina de silício e outra, e isso ocasiona em uma expansibilidade menor,
do que comparado com a monte-morilonita. Aqui vejam as rachaduras no solo, que é um indicativo de que existe monte-morilonita na fração argila, que são minerais expansivos na presença de água e apresentam rachaduras quando seco. Né? Agora que a gente já sabe o que é um mineral 2:1, mineral 1:1 e óxidos, né? Eu trago de novo aquele slide só para ficar bem claro, né, que existe uma evolução ao longo do tempo do processo de intemperismo e que os minerais vão se transformando uns nos outros. Existem os minerais primários, que com o intemperismo vão se transformar em minerais secundários nas frações menores do solo, que são as frações argilas, por isso argilominerais. E o primeiro grupo deles é minerais 2:1, para cada uma lâmina de alumínio existem 2 lâminas de silício. Com o tempo, uma lâmina de silício é perdida, é dissolvido, ele se transforma num mineral 1:1 e depois essa lâmina de silício também vai ser perdida, se transformando em óxidos de alumínio. E esses óxidos, né? Existem os óxidos de ferro e os óxidos de alumínio. Os óxidos de ferro, o principal exemplo é a hematita e a goethita, que representam o alto poder pigmentante, a coloração do solo. E é interessante dizer também que esse solo, quando encharcado, ele fica meio branco, acinzentado. Por quê? Porque é o ferro que está composto nos óxidos, que quando úmidos sofre redução na presença de água, e aí ocorre a mudança de ferro 3 para ferro 2, e aí muda a coloração do solo. Por isso que solos pantanosos, brejosos, onde tem muita água, encharcado, o solo não tem aquela coloração avermelhada e amarelada, porque os óxidos sofreram redução e muda de ferro 3 para ferro 2. E o teor de ferro também indica se o solo é jovem ou velho. Se os totais de ferro forem maiores do que os óxidos de ferro, significa que são solos jovens, quer dizer que eles têm outros minerais primários ainda. Agora, se todo o total de ferro for igual aos óxidos, quer dizer que todo o ferro do solo está presente nos óxidos. Então, ele não tem outros minerais primários. Então, são solos velhos, porque, como a gente viu anteriormente, os óxidos é o final do intemperismo, né? Então, já passou bastante tempo, são solos velhos. E a presença depende do grau ou estágio de intemperismo. Solos que têm bastante gipsita são solos muito velhos. Lembrando que o óxido de alumínio é chamado de gipsita. Aqui sobre o poder pigmentante, né, a coloração dos óxidos de ferro, um solo vermelho, bastante hematita, um solo amarelo, bastante goethita e variações, né, entre eles que daria ali um latossolo vermelho amarelo. Latossolo também é um tipo de solo bastante comum no Brasil. E agora um exercício. Vamos lá. Relaciona as colunas. Numere com o número 1 para os argilos minerais 2:1, 2 para os argilos 1:1 e 3 para os óxidos de ferro e alumínio. Quem que não tem átomos de silício na sua composição? É os óxidos de ferro e alumínio. Quem possui 2 lâminas tetraedras de silício para cada lâmina octaedra de alumínio? Então, mineral 2:1. Uma lâmina tetraedra de silício para cada lâmina octaedra de alumínio, mineral 1:1. Podem ser expansivos ou não. A monte-morilonita é expansiva e a ilita é menos, né? Menos expansiva. Então, seria esse. Alto poder pigmentante do solo, os óxidos de ferro e alumínio. São argilominerais silicatados, porém não são expansivos 1:1, porque é rígido, é estável, tem pontes de hidrogênio entre as lâminas. Próximo, também relaciona a coluna, de A até G. É um óxido de alumínio que ocorre nos solos muito velhos, gipsita. É um argilo mineral 2:1 e não é expansivo, vermiculita ou ilita. É um mineral mais comum nas frações silt e areia.
Então, ele não está nas frações argila. É característica do quartzo, porque o quartzo ele é mineral primário, ele é de difícil intemperismo. Então, ele é muito resistente ao intemperismo. Então, ele não chega à fração argila, que é a menor fração do solo. Ele se mantém ali nas frações silt e areia. É o quartzo. Um argilo mineral 1:1, não expansivo, encontrado em solos intemperizados. O exemplo é a caulinita. Óxido de ferro, cores avermelhadas, hematita, lembra de hemácias. Óxido de ferro, cores amareladas no solo, goetita. Argilo mineral 2:1, expansivo, Monte Morilonita. Ok, pessoal? Então, por hoje era só. Eu agradeço a atenção de vocês e um abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço.